Um tratado de John Charles Riley. Onde estão os seus pecados? A pergunta que constitui o título deste sermão deve suscitar muitas dúvidas em seu coração. Ela diz respeito a todo homem e mulher nascido no mundo. Você não deve descansar até você poder dar a ela uma resposta satisfatória. Onde estão os seus pecados? Peço nesse dia que você encare esta pergunta. Peço que você me dê sua atenção por alguns minutos, enquanto eu tento reforçar isso em sua consciência. O tempo se aproxima em que esta pergunta deve ser respondida. Vem a hora em que todas as outras perguntas parecerão como uma gota d'água em comparação com esta. Nós não vamos dizer, onde está meu dinheiro? Ou onde estão as minhas terras? Ou onde estão as minhas propriedades? Nosso único pensamento será, meus pecados, onde estão meus pecados? Vou oferecer-lhe algumas observações que poderão ajudar a esclarecer a poderosa questão que está diante dos seus olhos. O desejo do meu coração e minha oração a Deus é esta, que você possa ser grandemente abençoado, assim como sua alma. Minha primeira observação é esta: você tem muitos pecados. Eu digo isto ousadamente, sem a menor hesitação. Eu não sei quem você é ou como o tempo passado da sua vida foi gasto, mas eu sei pela palavra de Deus que todo filho e filha de Adão é um grande pecador aos olhos de Deus. Não há exceção. É a doença comum a toda a família de Adão, em todos os cantos do globo, desde o rei no seu trono até o mendigo à beira da estrada, do senhorio em seu salão ao trabalhador em sua cabana, da elegante senhora em sua sala de estar à mais humilde serva na cozinha, dos clérigos no púlpito à criancinha na escola dominical. Nós somos todos, por natureza, culpados aos olhos de Deus, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É o que diz a Bíblia, em Tiago 3:2, Romanos 3:10, Romanos 5:2, 1 João 1:8. É inútil negar, todos nós cometemos muitos pecados. Você duvida da veracidade destas palavras? Então vá e examine a lei de Deus, conforme exposta pelo próprio Filho de Deus. Leia com atenção o 5º capítulo do Evangelho de Mateus. Veja como os mandamentos de Deus se aplicam às nossas palavras, assim como às nossas ações e aos nossos pensamentos e motivos, assim como às nossas palavras. Saiba que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aos olhos de Deus, o mero pensamento do tolo é pecado. 1 Samuel 16:7 e Provérbios 24:9. E agora, volte-se para a história da sua própria vida e prove-a pelo padrão desta regra. Pense nos dias de sua infância e toda a sua teimosia, egoísmo, temperamento mau, perversidade e relutância àquilo que é bom. Lembre-se dos dias de sua juventude, sua obstinação, seu orgulho, suas inclinações mundanas, sua ansiedade por controle, seu desejo por coisas proibidas. Traga à lembrança sua conduta desde que você veio à condição humana e os muitos afastamentos do caminho certo, do qual você foi culpado todo ano. Certamente, em face da sua história de vida, você não se levantará e dirá, eu não pequei. E então, volte-se para a história do seu coração, considere quantas coisas más que passaram por ele, das quais o mundo não sabe nada.
Lembre-se das milhares de imaginações pecaminosas, ideias corruptas, as quais seu coração cogitou, mesmo quando sua conduta exterior foi correta, moral e respeitável. Pense nos pensamentos vis e nas intenções enganosas, falsos motivos, sentimentos maliciosos, invejosos, rancorosos, os quais subiram e desceram por seu homem interior, enquanto aqueles mais próximos a você nunca sonharam ou imaginaram o que estava acontecendo. Certamente, em face da história do seu coração, você não se levantará e dirá: eu não pequei. Mais uma vez pergunto: você duvida do que eu estou dizendo? Você duvida de que tenha cometido muitos pecados? Então vai e examine o 25º capítulo do Evangelho de Mateus. Leia a conclusão daquele capítulo, a qual descreve os procedimentos do dia do julgamento. Perceba cuidadosamente os motivos pelos quais os maus estarão à esquerda e serão condenados ao fogo eterno. Nenhuma menção é feita a grandes atos abertos de maldade que eles cometeram. Eles não são culpados por terem matado ou roubado ou dito falso testemunho ou cometido adultério. Eles são condenados pelos pecados de omissão. O simples fato de que eles deixaram por fazer coisas que deveriam ter sido feitas é suficiente para arruinar suas almas para sempre. Em resumo, os pecados de omissão do homem por si só são suficientes para afundá-los no inferno. E agora, olhe para si mesmo à luz desta passagem das Escrituras. Tente se lembrar das inúmeras coisas que você deixou por fazer, as quais você deveria ter feito e deixou por dizer que deveria ter dito, os atos da abnegada bondade que você deveria ter realizado, mas negligenciou. Quantos são? O bem que você deveria ter feito, a felicidade que você deveria ter causado, com muito pouco incômodo para si mesmo. Quão vasta é a quantidade disto! Certamente, em face do ensinamento de nosso Senhor sobre os pecados de omissão, você não se levantará e dirá: eu não pequei. Mais uma vez eu pergunto: você duvida da veracidade do que eu digo? Eu penso que é bem possível que você duvide. Eu conheço um pouco da excessiva cegueira do homem sobre seu próprio estado natural. Ouça-me mais uma vez enquanto eu importuno sua consciência com outro argumento. Ó, que Deus possa abrir os seus olhos e mostrar-lhe o que você é. Sente-se, pegue uma caneta e papel, some seus pecados que você provavelmente cometeu desde que discerniu o bem do mal. Sente-se, eu digo, e faça uma soma. Admita por um momento que houve em uma média 15 horas em cada 24, durante as quais você esteve acordado e um ser ativo e responsável. Admita por um momento que em cada uma dessas 15 horas você cometeu apenas 2 pecados. Certamente você não dirá que esta é uma suposição injusta. Lembre-se, nós podemos pecar contra Deus em pensamento, palavra e ação. Repito, não pode ser considerado algo extremo supor que em cada hora, em pensamento ou palavra ou ação, você cometeu 2 pecados. E agora, acrescente os pecados da sua vida e veja qual soma eles constituirão. A razão de 15 horas em um dia, você cometeu todos os dias 15 pecados. A razão de 7 dias em uma semana, você cometeu 210 pecados todas as semanas.
À razão de 4 semanas em cada mês, você cometeu 840 pecados, todos os meses. À razão de 12 meses em cada ano, você cometeu 10.080 pecados, todos os anos. E em resumo, para não avançar com os cálculos, a cada 10 anos da sua vida, você cometeu pelo menor cálculo, mais de 100.000 pecados. Eu imploro que você olhe calmamente para esta soma. Em 10 anos de vida, todo ser humano cometeu, no mínimo, mais de 100.000 pecados. Eu desafio a refutar sua correção. Pergunto-lhe, pelo contrário, se eu não subestimei inteiramente o seu caso. Apelo a você, como uma pessoa honesta, se isto não é verdade, que muitas horas e muitos dias da sua vida você pecou incessantemente. Pergunto-lhe com confiança se a soma não seria muito mais correta se o número total dos seus pecados fosse multiplicado 10 vezes. Ó, cesse com sua autojustificação. Ponha de lado este orgulho, fingimento de não ser tão mal assim, no qual você está tentando se envolver. Seja corajoso o suficiente para confessar a verdade. Não ouça este velho mentiroso, o diabo. Certamente, em face da condenatória soma que eu acabei de calcular, você não se atreverá a negar que você tem muitos pecados. Eu deixo essa parte do meu assunto por aqui e passo adiante. Eu tristemente temo que muitos leitores irão correr os olhos sobre o que eu tenho dito e permanecerão não convencidos e não tocados. Eu aprendi, por pesarosa experiência, que a última coisa que um homem descobre e entende é a sua própria condição aos olhos de Deus. Bem, disse o Espírito Santo, que nós todos somos, por natureza, cegos, surdos, mudos, adormecidos, fora de nós mesmos e mortos. Nada nunca convencerá o homem do pecado, a não ser o poder do Espírito Santo. Mostre-lhe o inferno e ele não corre dele. Mostre-o o céu e ele não o buscará. Silencie-o com advertências e ainda assim ele não se mexerá. Aflige a sua consciência e ainda assim ele permanecerá duro. O poder do céu deve descer e fazer a obra para mostrar ao homem o que realmente ele é. O Espírito de Deus é necessário. Se você tem algum sentimento de sua própria pecaminosidade, você deve agradecer a Deus por isso. Este mesmo sentimento de fraqueza, perversidade e corrupção, o qual talvez o deixe desconfortável, é em realidade um fardo para o bem e um motivo de louvor. O primeiro passo em direção a ser realmente bom é se sentir mal. A primeira preparação para o céu é saber que nós não merecemos nada a não ser o inferno. Antes de podermos ser considerados justos, nós devemos nos conhecer como pecadores miseráveis. Antes que nós possamos ter felicidade interior e paz com Deus, nós devemos aprender a estarmos envergonhados e desconcertados por causa de nossas múltiplas transgressões. Antes de podermos nos regozijar em uma esperança bem fundamentada, devemos ser ensinados a dizer: impuro, impuro, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Se você ama a sua alma, cuidado ao verificar e sufocar esse sentimento interior de sua própria pecaminosidade. Eu lhe suplico pelas misericórdias de Deus, não o pisoteie, não o esmague,
Não o pegue pela garganta e não se recuse a dar-lhe sua atenção. Cuidado ao tomar conselhos de homens mundanos a respeito disso. Trate-o não como um caso de desânimo, saúde perturbada ou nada do tipo. Cuidado ao ouvir o conselho do diabo a respeito disso. Não tente afogá-lo em bebida e festança. Não tente passar por cima dele com cavalos, cachorros, carruagens e esportes. Não tente removê-lo com uma rodada de jogo, de cartas, bailes e concertos. Se você ama a sua alma, não trate a consciência, o primeiro senso de pecado desta forma miserável. Não cometa suicídio espiritual. Não mate sua alma. Antes, vá e ore a Deus para mostrá-lo o que esse sentimento de pecado significa. Peça a Ele para enviar o Espírito Santo para ensiná-lo o que você é, diante da consciência. Fale com Deus o que Ele gostaria que você fizesse. Vá ler a sua Bíblia, veja se não há justa causa para você estar desconfortável e se esta sensação de ser perverso e mau não é justamente o que você tem direito de esperar. Quem sabe é uma semente do céu que um dia irá dar fruto no paraíso em sua complexa salvação? Quem sabe é uma centelha do céu que Deus pretende explodir em uma firme e brilhante chama? Quem sabe é uma pedra do alto diante da qual o reino do diabo em seu coração irá cair, e uma pedra que demonstrará o primeiro fundamento de um glorioso templo do Espírito Santo? Feliz verdadeiramente é aquele homem ou mulher que pode acompanhar a minha primeira observação e dizer: é verdade, eu tenho muitos pecados. Minha segunda observação é esta: é da maior importância ter seus pecados purificados. Eu digo isso ousada e confiadamente. Estou ciente da infinidade de coisas que são importantes no mundo e recebem as primeiras e melhores atenções dos homens, mas eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu tenho ousadia para dizer que os assuntos do meu mestre merecem ser colocados antes de todos os outros assuntos. E eu aprendo no livro do meu mestre que não há nada de tal importância para o homem quanto ter os seus pecados perdoados e purificados. Lembre-se, há um Deus acima de você. Você não o vê na cidade. Pressa e agitação, negócios e comércio parecem engolir a mente dos homens. Você não o vê no campo. O cultivo e o trabalho mantêm um curso regular e o tempo do plantio e da colheita nunca falham. Mas em todo esse tempo, há um olho eterno olhando desde o céu e vendo tudo o que o homem faz. Um olho que nunca cochila e nunca dorme. Sim, não há apenas uma rainha, um governo, um senhorio, um mestre a serem lembrados. Há um maior, muito maior do que todos estes, que espera que suas dívidas sejam pagas. Este, é o Altíssimo Deus. Este Deus é um Deus de infinita santidade. Ele é tão puro de olhos para olhar para a iniquidade e não poder suportar aquilo que é mal. Ele vê defeitos e enfermidades onde você não vê nada. Aos olhos dele, os próprios céus não são limpos. Ele é um Deus de infinito conhecimento. Ele conhece cada pensamento, palavra e ação de cada filho dos filhos de Adão. Não há segredos escondidos dele. Tudo o que pensamos e dizemos e fazemos é anotado e gravado no livro de suas memórias. Ele é um Deus de poder infinito.
Ele fez todas as coisas no princípio. Ele determina todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele humilha os reis deste mundo em um momento. Ninguém pode levantar-se diante dele quando ele está zangado. Acima de tudo, ele é um Deus em cuja mão estão as nossas vidas e todas as nossas preocupações. Ele primeiro nos deu a existência. Ele tem nos mantido vivos desde que nascemos. Ele nos removerá quando bem entender e nos considera conforme nossos caminhos. Tal é o Deus com quem temos que lidar. Pense nessas coisas. Certamente, quando você as considerar, você terá medo. Certamente você verá que é da maior importância ter seus pecados purificados. Certamente você perguntará: como essas questões ficam entre mim e Deus? Lembre-se, além disso, que a morte está diante de você. Você não pode viver para sempre. Deve haver um fim, um dia de toda a sua programação e planejamento, compra e venda, trabalho e labuta. Um visitante virá à sua casa e não aceitará nenhuma negação. O rei dos terrores exigirá entrada e você o atenderá com um aviso de saída. Onde estão os governantes e reis que governaram milhões há 100 anos? Onde estão os ricos que fizeram fortunas e fundaram casas? Onde estão os senhorios que receberam aluguéis e acrescentaram campo a campo? Onde estão os trabalhadores que araram a terra e colheram milho? Onde estão os clérigos que leram liturgias e pregaram sermões? Onde estão os velhos que apoiaram em suas bengalas e murmuravam sobre os dias em que eles eram jovens? Há apenas uma resposta: eles estão todos mortos. 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 Fortes, bonitos e ativos como eles uma vez foram. Eles são todos poeira e cinza agora. Poderosos e importantes como eles consideravam seus negócios. Tudo isso chegou ao fim. E nós estamos indo pelo mesmo caminho. Mais alguns anos e nós também estaremos em nossos túmulos. Pense nessas coisas. Certamente, quando você considerar seu fim, você não considerará a purificação de pecados um assunto leve. Certamente você verá algo na questão: onde estão os seus pecados? Certamente você considerará: como eu irei morrer? Lembre-se, além disso, que a ressurreição e julgamento o esperam. Tudo não acaba quando o último suspiro é dado e o seu corpo se torna um pedaço de argila fria. Não, tudo não acaba. As realidades da existência então começam. As sombras terão passado para sempre. A trombeta um dia soará e o evocará de sua estreita cama. Os túmulos se fenderão e seus inquilinos serão convocados ao encontro de Deus. Os ouvidos que obedeceriam ao sino da igreja serão obrigados a obedecer a esta convocação. As vontades orgulhosas que não queriam se submeteriam a ouvir sermões serão compelidas a ouvir o julgamento de Deus. O grande trono branco será estabelecido. Os livros serão abertos. Todos os homens, mulheres e crianças serão citados para este grande julgamento. Todos serão julgados de acordo com suas obras. Os pecados de cada um serão atribuídos, e cada um deverá receber sua porção eterna, ou no céu ou no inferno. Pense nessas coisas. Certamente, em memória deste dia, você consentirá que o assunto no qual estou merece atenção. Certamente você deve confessar que é de suma importância ter seus pecados perdoados. Certamente você considerará
como eu vou ser julgado? Devo demonstrar o que está em minha mente. Eu sinto grande tristeza e preocupação de coração acerca de muitos homens e mulheres no mundo. Eu temo por muitos que vivem nesta tal terra cristã. Eu temo por muitos que professam e se chamam cristãos. Eu temo por muitos que vão à igreja todo domingo e têm uma forma decente de religião. Eu temo que eles não vejam a imensa importância de ter seus pecados purificados. Eu posso claramente ver que há muitas outras coisas que eles consideram muito mais importantes: dinheiro, terras, fazendas, cavalos, cachorros, carne, bebida, roupas e casas, casamentos e famílias, negócios e prazer. Estes são o tipo de coisa que muitos evidentemente consideram as primeiras coisas. E sobre o perdão e purificação dos seus pecados, é um assunto que tem apenas o segundo lugar em seus pensamentos. Veja o homem de negócios, como ele se debruça sobre seus livros de contabilidade e corre seu olho sobre as colunas de números. Veja o homem de prazeres, como ele cruza o país com seus carros e cachorros, ou corre atrás de entusiasmo nas corridas, teatro, jogos ou bailes. Veja o pobre trabalhador e refletido como ele leva seus suados salários ao bar e os gasta, arruinando tanto o corpo quanto a alma. Veja todos eles, quão completamente eles estão a sério nisso. Veja todos eles, como eles colocam o coração naquilo que estão fazendo. E então, note-os todos na igreja no próximo domingo, apáticos, descuidados, bocejando, sonolentos e indiferentes, como se não houvesse Deus nem diabo, nem Cristo, nem céu, nem inferno. Note quão evidente é que eles deixaram seu coração fora da igreja. Note quão claro é que eles não têm real interesse em religião. Então diga, se não é verdade, que muitos não conhecem nada sobre a importância de ter seus pecados purificados. Tome cuidado para não ser esse seu caso. Você percebe alguma importância em ser perdoado? Então, em nome de Deus, eu convido você a encorajar esse sentimento mais e mais. Este é o ponto para o qual desejamos trazer as almas de todas as pessoas. Nós queremos que você entenda que a religião não consiste em professar certas obrigações externas e passar por certas formas externas. Consiste sim em ser reconciliado com Deus e gozar paz com Ele. Consiste em ter nossos pecados purificados e saber que eles são purificados. Consiste em ser trazidos de volta à amizade com o Rei dos Reis e viver na alegria dessa amizade. Não ouça aqueles que de bom grado o persuadiram de que se você apenas for à igreja regularmente, você irá certamente para o céu. Resolva de preferência em sua mente que a verdadeira religião salvadora, assim como a Bíblia ensina, é absolutamente outra coisa. A própria base do cristianismo real é saber que você tem muitos pecados e merece o inferno, e sentir a importância de ter esses pecados purificados para que você possa ir para o céu. Felizes, diz o mundo, são aqueles que têm muitas propriedades e elegantes casas. Felizes são aqueles que têm carros, cavalos, servos, grandes saldos bancários, grandes tropas de amigos. Felizes para o mundo são aqueles que são vestidos na púrpura e no linho fino e saem suntuosamente todos os dias. Quem não tem nada que fazer além de gastar seu dinheiro e divertirem-se? Porém, qual é o real valor de tal felicidade? Ela não é sólida e real satisfação, mesmo no momento da diversão.
Ela dura apenas por alguns anos. Ela apenas dura até que venha a morte, como a mão no banquete de Belsazar, e acabe com tudo. E então, esta chamada felicidade é trocada por eterno tormento no inferno. Bem-aventurado, diz a palavra de Deus, aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É o que diz a Bíblia. Sua bem-aventurança nunca terá fim. Sua felicidade não é uma fonte que seca no verão, falhando justamente quando sua necessidade é mais severa. Seus amigos não são andorinhas de verão, abandonando-os como os convidados de Adonias ao primeiro som das trombetas. O seu sol nunca se porá, sua alegria brotará no tempo certo e florescerá na eternidade. Deles, em uma palavra, é a felicidade verdadeira, porque é para sempre. Você crê no que estou dizendo? É tudo verdade. Você verá um dia as palavras de quem subsistiu, as palavras do homem ou a palavra de Deus. Seja sábio a tempo. Estabeleça em seu coração, nesta mesma hora, que a coisa mais importante a que o homem pode atender é a purificação e perdão dos seus pecados. Minha terceira observação é esta: você não pode purificar seus próprios pecados. Faço essa declaração ousada e confiadamente, surpreendente como isto soa ao coração natural. Eu a dou como uma inegável verdade escritural. Apesar de todos os fariseus e católicos romanos e socinianos, deístas e idólatras do poder e razão humanas, eu, sem hesitação, repito minhas assertivas. Os pecados dos homens são muitos e grandes. É da maior importância que estes pecados sejam purificados. A culpa do homem aos olhos de Deus é enorme. O perigo do inferno para o homem, depois que ele morre, é iminente e tremendo. E ainda assim o homem não pode purificar seus próprios pecados. Está escrito em Romanos 3:20, e é verdade. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não purificará seus pecados, desculpar-se por eles. Você pode se lamentar sobre sua maldade passada e se humilhar em panos de saco e cinzas. Você pode derramar torrentes de lágrimas e reconhecer sua própria culpa e perigo. Você pode, você precisa, você deve fazer isso, mas você não irá, ao fazer isso, apagar suas transgressões do livro de Deus. Sofrimento não pode fazer expiação pelo pecado. O criminoso condenado em um tribunal de justiça está frequentemente pesaroso por seus crimes. Ele vê a miséria e ruína que eles trouxeram sobre ele. Ele lamenta sobre sua insensatez em não ouvir os conselhos e ceder às tentações. Mas o juiz não o deixa ir, porque ele está arrependido. A ação está feita, a lei foi violada, a pena foi imputada, a punição deve ser imposta, não obstante as lágrimas do criminoso. Isso é precisamente sua posição aos olhos de Deus. Seu arrependimento é certo, bom e apropriado, mas seu arrependimento não tem nenhum poder para purificar os seus pecados. É preciso algo mais que penitência para retirar a carga
de seu coração. Reconstruir a sua vida não purificará os seus pecados. Você pode reformar sua conduta e virar uma nova página. Você pode abandonar muitos hábitos maus e adquirir muitos bons. Você pode se tornar, em resumo, um homem mudado em todo o seu comportamento exterior. Você pode, você precisa, você deve fazer isso. Sem tal mudança, nenhuma alma nunca foi salva. Mas você não irá, ao fazer isso, limpar nenhuma partícula de sua culpa aos olhos de Deus. Reforma não faz nenhuma expiação pelo pecado. O homem de negócio falido, que deve 10.000 libras e não tem 10 shillings para pagar, pode resolver se tornar um caráter reformado. Depois de gastar toda a sua essência em uma vida tumultuada, ele pode se tornar estável, moderado e respeitável. É correto e adequado que ele o seja, mas isto não irá satisfazer as pretensões daqueles a quem ele deve dinheiro. Mais uma vez eu digo, este é exatamente o seu caso. Por natureza, aos olhos de Deus, você deve a ele 10.000 talentos e não tem nada para pagar. As melhoras de hoje são muito boas, mas elas não pagam os débitos de ontem. Requer-se algo mais do que aperfeiçoamento e reforma para dar-lhe um coração leve e libertar a sua consciência. Tornar-se diligência no uso das formas e ordenanças da religião não irá purificar seus pecados. Você pode alterar os seus hábitos dominicais, ir aos cultos desde a manhã até a noite. Você pode se esforçar para ouvir pregações em dias de semana, assim como no domingo. Você pode receber a ceia do Senhor em todas as ocasiões possíveis e dar esmolas e jejuar. Está tudo certo. Até então, é algo correto e apropriado atender às suas obrigações religiosas. Mas todos os meios de graça no mundo nunca lhe farão bem algum, desde que você confie neles como salvadores. Eles não irão curar as feridas do seu coração e dar-lhe paz interior. Formalismo, ritualismo, não pode fazer expiação pelo pecado. Uma lanterna em uma noite escura é uma coisa muito útil. Ela pode ajudar o viajante a encontrar seu caminho para casa. Ela pode guardá-lo de perder seu caminho e impedi-lo de cair em perigo. Mas a lanterna em si mesma não é a sua lareira. Um homem que se contenta em assentar-se na entrada ao lado de sua lanterna não deve nunca se surpreender se morrer de frio. Se você tentar satisfazer a sua consciência com um comparecimento formal aos meios de graça, você não é mais sábio do que este viajante. É preciso algo mais que formalidade para tirar o fardo da sua consciência e dar-lhe paz com Deus. Não purificará os seus pecados olhar aos homens por ajuda. Não é pelo poder de qualquer filho de Adão que se salva a alma de alguém. Nenhum bispo, nenhum sacerdote, nenhum homem ordenado de qualquer igreja ou denominação tem poder, nenhuma absolvição humana. Entretanto, solenemente conferida, pode limpar a consciência que não for limpa por Deus. É bom perguntar ao conselho de ministros do Evangelho quando a consciência está confusa. É ofício deles ajudar os cansados e sobrecarregados e mostrá-los o caminho da paz. Mas não é pelo poder de qualquer ministro que se liberta qualquer homem de sua culpa. Nós podemos apenas mostrar o caminho que deve ser seguido. Nós devemos apenas apontar a porta em que todos devem bater.
Requer-se uma mão muito mais forte do que a de qualquer homem para tirar as correntes da consciência e libertar o prisioneiro. O falido que pede a um falido para o colocar no mercado, novamente está apenas perdendo tempo. O pobre que vai até o vizinho pobre e implora para ajudá-lo em suas dificuldades, está apenas se preocupando em vão. O prisioneiro não pede ao seu companheiro de prisão para libertá-lo. O náufrago não chama seu camarada náufrago para o levar em segurança à costa. A ajuda, em todos esses casos, deve vir de alguém que tenha um poder e uma condição maior. Deve vir de algum outro lugar. O alívio, em todos esses casos, deve ser solicitado de alguma outra mão. Este é exatamente o mesmo caso de purificação dos seus pecados. Desde que você busque eles do homem, ordenados ou não ordenados, você o busca onde não se pode encontrar. Você deve ir além, você deve olhar mais alto, você deve se voltar para outro lugar, para conforto. Não é pelo poder de nenhum homem na terra ou no céu tirar o fardo do pecado da alma de um irmão. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, diz o Salmo 49:7. Milhares, em todas as eras, tentaram purificar a si mesmos dos seus pecados, nas formas que eu descrevi agora, e tentaram em vão. Milhares, eu não duvido, estão tentando nesse momento e se encontram nada melhores, mas ainda piores. Eles estão escalando um íngreme precipício de gelo, trabalhando duro e ainda assim escorregando para trás. Tão rápido quando eles escalam. Eles estão derramando água dentro de um barril cheio de furos, trabalhando ocupadamente e ainda assim nada mais perto do fim de seu trabalho do que quando começaram. Eles estão remando um barco contra uma correnteza, trabalhando com um remo diligentemente e ainda assim, na realidade, perdendo terreno a cada minuto. Eles estão tentando construir um muro de areia solta, desgastando-se com o cansaço e ainda assim, vendo seu trabalho rolar sobre eles, tão rápido quanto eles o jogam para cima. Eles estão lutando para tirar a água de um navio que está afundando. A água os vence e eles serão em breve afogados. Tal é a experiência em cada parte do mundo de todos aqueles que pensam purificar a si mesmo de seus pecados. Seja divertido hoje, não se torne um deles. Cuidado, eu te imploro, com os medicamentos charlatanescos da religião. Cuidam com supor que penitência, reforma, formalidade e sacerdócio possam dar-lhe paz com Deus. Essas coisas não podem fazer isso. Isto não está nelas. O homem que diz que elas podem deve ser ignorante de duas coisas. Ele não pode saber o comprimento e a largura da pecaminosidade do homem. E ele não pode entender a altura e a profundidade da santidade de Deus. Nunca existiu homem ou mulher na terra que tentasse purificar-se de seus pecados e então obtivesse alívio. Leitor, se você tiver descoberto essa verdade por experiência, seja diligente em reparti-la com outros. Mostre-os tão claro como puder a culpa e perigo deles por natureza. Diga-lhes com não menos clareza a imensa importância de ter seus pecados perdoados e purificados. Mas então, advirta-os a não perder tempo buscando ser purificados em modismos ilícitos. Advirta-os contra o ilusório conselho
da senhora legalidade e suas companheiras tão vividamente descritas no Peregrino. Advirta-os contra os falsos remédios e medicamentos para a alma. Leve-os até o antigo portão descrito nas Escrituras. Não importa quão duro ou áspero o caminho possa parecer. Diga-lhes que é a velha estrada e o bom caminho, e que o que quer que os homens digam é o único caminho para obter a purificação dos seus pecados. A quarta observação que eu tenho que fazer é esta: o sangue de Jesus pode purificar todos os seus pecados. Eu entro nesta frase com um coração agradecido. Eu bendigo a Deus que, depois de colocar diante de você a horrível natureza de sua doença espiritual, eu sou capaz de colocar diante de você um remédio poderoso, mas eu sinto necessidade de me debruçar sobre este remédio por alguns minutos. Algo de tão maravilhoso como a eficácia do sangue deve ser claramente entendido. Não deve haver nenhuma imprecisão ou mistério em suas ideias sobre isso. Quando você ouvir sobre o sangue de Jesus, você deve compreender completamente o que a expressão significa. O sangue de Jesus é o sangue vivo que Jesus verteu quando ele morreu pelos pecadores na cruz. É o sangue que fluiu tão livremente de sua cabeça, perfurada com espinhos, e suas mãos e pés perfurados com pregos, e seu lado perfurado com uma lança, no dia em que ele foi crucificado e morto. A quantidade daquele sangue pode muito bem ter sido pequena. A aparência daquele sangue era sem dúvida como a do nosso, mas nunca, desde o dia em que Adão foi primeiramente formado do pó da terra, foi derramado qualquer sangue de tamanha importância para a humanidade. Foi sangue que havia sido desde muito aliançado e prometido. No dia em que o pecado veio ao mundo, Deus misericordiosamente empenhou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Um nascido de mulher surgiria um dia e libertaria os filhos de Adão do poder de Satanás. Aquela semente da mulher era nosso Senhor Jesus Cristo. No dia em que ele sofreu na cruz, ele triunfou sobre Satanás e cumpriu a redenção para a humanidade. Quando Jesus verteu o seu sangue vivo na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada e a antiga promessa foi cumprida. Foi sangue que foi desde muito tempo tipificado e prefigurado. Todo o sacrifício que foi oferecido pelos patriarcas era um testemunho de sua fé e um sacrifício muito maior ainda por vir. Cada derramamento do sangue de cordeiros e bodes sob a lei mosaica era para prefigurar a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus pelo pecado do mundo. Quando Cristo foi crucificado, estes sacrifícios e tipos receberam seu total cumprimento. O verdadeiro sacrifício pelo pecado foi por fim oferecido. O real sangue expiatório foi por fim derramado. Desde aquele dia, as ofertas da lei mosaica não eram mais necessárias. O seu trabalho estava feito. Elas deveriam ser deixadas de lado. Foi o sangue que era de infinito mérito e valor aos olhos de Deus. Não era o sangue de alguém que não era nada mais do que um homem singularmente santo, mas de um que era o companheiro do próprio Deus, o próprio Deus Supremo. Não era o sangue de alguém que morreu involuntariamente como um mártir pela verdade, mas alguém que voluntariamente encarregou-se de ser o substituto e procurador da humanidade, suportar seus pecados e carregar suas iniquidades. Fez expiação pelas transgressões da humanidade,
pagou o enorme débito dos homens com Deus, forneceu uma maneira de justa reconciliação entre o homem pecador e seu santo Criador, fez um caminho do céu para a terra, pelo qual Deus poderia vir ao homem e mostrar misericórdia, fez um caminho da terra para o céu, pelo qual o homem poderia se aproximar de Deus, e ainda assim não sentir medo. Sem isto, não poderia ter havido remissão do pecado. Através dele, Deus pôde ser o justo, e ainda assim, o justificador do ímpio. Dele, uma fonte foi formada, na qual os pecadores podem se lavar e ser limpos por toda a eternidade. Esse maravilhoso sangue de Jesus, aplicado à sua consciência, pode purificá-lo de todo o pecado. Não importa quais seus pecados foram. Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Dos pecados da juventude, dos pecados da maturidade, dos pecados da ignorância, dos pecados do conhecimento, dos pecados da prodigalidade aberta, dos pecados de vício secreto, dos pecados contra a lei, dos pecados contra o evangelho, dos pecados de cabeça, coração, língua, pensamento e imaginação, dos pecados contra cada um dos 10 mandamentos. De todos estes, o sangue de Cristo pode nos libertar. Para este fim, ele foi apontado. Por este motivo, ele foi derramado. Por esse propósito, ele ainda é uma fonte aberta para toda a humanidade. Isso que você não pode fazer por você mesmo, pode ser feito num instante por esta preciosa fonte. Você pode ter todos os seus pecados purificados. Neste sangue, todos os que foram mortos foram purificados previamente, os que creram em Jesus, os quais estão agora aguardando a ressurreição dos justos. Desde Abel, o primeiro dos quais nós lemos, até o último que tenha dormido, hoje eles todos lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É o que diz Apocalipse 7,14. Nenhum entrou no descanso por suas próprias obras e merecimentos. Nenhum se fez limpo diante de Deus por sua própria bondade e sua própria força. Eles todos venceram pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 12:11, e o testemunho deles no paraíso é claro e distinto, porque foste morto e com o teu sangue comparaste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É o que diz Apocalipse 5:9. Por este sangue todos os santos de Deus vivos possuem paz e esperança agora. Por ele possuem ousadia de entrar no Santo dos Santos. Por ele, eles são justificados e aproximados de Deus. Por ele, suas consciências são diariamente purgadas e preenchidas com santa confiança. Sobre ele, todos os crentes concordam, ainda que muitos deles possam divergir em outros assuntos, episcopais, presbiterianos, batistas, metodistas, todos são concordes que o sangue de Jesus é a única coisa que pode purificar a alma. Todos são concordes que em nós mesmos somos infelizes e miseráveis, pobres, cegos e nus, mas todos concordam que no sangue de Cristo o principal dos pecadores pode ser limpo. Você gostaria de saber o que o ministro do Evangelho é ordenado para fazer? Nós não somos separados para fazer nada.
mais que cultos, administrar sacramentos, casar pessoas e enterrar os mortos. Nós não somos destinados a fazer nada mais que mostrá-los à igreja, ou nós mesmos, ou nosso grupo. Nós somos enviados para o trabalho de mostrar aos homens o sangue de Jesus. E a não ser que estejamos continuamente fazendo isso, nós não somos verdadeiros ministros do Evangelho. Você gostaria de saber qual é o desejo dos nossos corações e oração pelas vossas almas? Nós queremos trazê-las para o sangue de Cristo. Nós não nos contentamos em ver nossas igrejas cheias, nossos cultos bem frequentados, nossas congregações numerosas, nossa causa florescendo exteriormente. Nós queremos ver homens e mulheres vindo à grande fonte pelo pecado e impureza e lavando suas almas nela, para que possam ser limpas. Somente aqui há descanso para a consciência. Somente aqui há paz para o homem interior. Somente aqui há cura para as doenças espirituais. Somente aqui está o segredo para um coração leve e feliz. Sem dúvida que nós temos dentro de nós uma fonte de mal e corrupção. Mas bendito seja Deus, a outra fonte de ainda maior poder, o mesmo sangue precioso do Cordeiro, e nos lavando diariamente nesta outra fonte, nós somos limpos de todo o pecado. A quinta e última observação que eu tenho a fazer é esta: fé é absolutamente necessária, e a única coisa necessária para dar-lhe a vantagem do sangue purificador de Cristo. Eu peço sua especial atenção a este ponto. Um erro aqui é frequentemente desastroso para a alma do homem. É uma grande ruptura na raiz de seu cristianismo se você não ver claramente o verdadeiro caminho de união entre Cristo e a alma. Este caminho é a fé. Membresia na igreja, recepção de sacramentos, não são prova de que você é lavado no sangue de Cristo. Milhares frequentam um lugar cristão de adoração, recebem a ceia do Senhor das mãos de ministros cristãos e ainda assim mostram claramente que não são purificados dos seus pecados. Cuidado com desprezar os meios da graça. Se você tem qualquer desejo de ser salvo, mas nunca esqueça que ir à igreja não é significado de fé. Fé é a única coisa necessária para dar-lhe o benefício do sangue purificador de Cristo. Ele é chamado de propiciação pela fé em seu sangue. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Por ele todos os que creem são justificados em todas as coisas. Sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de todo mundo nunca irá prover uma melhor resposta a um inquiridor do que aquela que Paulo deu ao carcereiro filipino. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Estás convencido do pecado? Diz o Evangelho. Tu realmente vês que tu tens muitos pecados e mereces o inferno? Você renuncia a toda esperança de limpar a si mesmo os seus pecados por teu próprio poder? Então, você é exatamente o homem para quem o Evangelho traz conforto. Veja o sangue de Jesus Cristo, expiatório. Apenas confie nele, e neste dia você será purificado. É apenas crer e ter, é apenas crer e ser limpo. Arrependimento, consciência de pecado, você já tem. Arrependimento, você já sentiu, tanto que você quer mudança. Agora, acredite no poder deste sangue. Deixe aqueles que chamarão tal doutrina, discurso e entusiasmo. Eu ouso chamá-lo por outro nome. É o glorioso Evangelho da graça de Deus. Eu peço que você não entenda errado o que eu quero dizer em falar assim da fé.
Eu não lhe digo que a fé é a única marca do homem cujos pecados são purificados. Eu não digo que a fé que dá ao homem interesse no sangue expiatório de Cristo é encontrada sozinha. A fé que salva não é graça estéril, solitária. Ela é sempre acompanhada por arrependimento e santidade pessoal. Mas isto eu digo confiantemente, que em matéria de dar à alma interesse em Cristo, a fé é a única coisa necessária. Em matéria de justificação diante de Deus, a fé, eu repito enfaticamente, a fé está sozinha. A fé é a mão que se prende a Cristo. A fé começa, a fé continua, a fé mantém o pedido que o pecador faz ao Salvador. Pela fé nós somos justificados. Pela fé ganhamos nossas almas na grande fonte para a purificação do pecado. Pela fé nós continuamos obtendo suprimentos frescos de misericórdia perdoadora ao longo de toda a nossa jornada. Pela fé nós vivemos e pela fé permanecemos. Absolutamente nada além desta fé é necessário para a sua completa justificação e purificação de todo pecado. Deixe que isto mergulhe profundamente em sua mente. Onde está o homem que deseja desfrutar real conforto do Evangelho? Procure, eu lhe suplico, ter claras e simples visões da natureza da fé salvífica. Cuidado com aquelas obscuras, confusas e turvas noções de fé, pelas quais muitos angustiam suas almas. Repudie de sua mente a ideia de que a fé é um mero ato do intelecto. Não é um parecer favorável de doutrinas ou artigos, não é a crença nos livros, evidências de Paile ou exposição do credo do bispo Persson. É simplesmente o aperto de um coração contrito na mão estendida do Todo-Poderoso Salvador. O repouso de uma cabeça cansada no seio de um amigo todo-poderoso. Jogue fora toda a ideia de obras, ou mérito, obra, realização, pagar, dar, comprar ou trabalhar no ato de crer em Cristo. Entenda que a fé não é dar, mas receber. Não é pagar, mas receber. Não é comprar, mas ser enriquecido. É o olho que olha para a serpente de bronze e, olhando, obtém a vida e saúde. É a boca que toma o medicamento reanimador e, o tomando, recebe força e vigor para todo o corpo. É a mão do homem que se joga, que se aperta na corda jogada a ele e, apertando, permite que ele seja puxado das águas profundas, são e salvo. Isto, e nada mais do que isto, é a verdadeira ideia da fé salvífica. Isto, e apenas isto, é a fé que é necessária para dar-lhe uma vantagem no sangue de Cristo. Creia desta forma, e seus pecados serão de uma vez purificados. Absolutamente nada, exceto essa fé, irá dar-lhe um interesse no sangue purificador de Cristo. Você pode ir diariamente à Igreja de Cristo. Você pode frequentemente usar o nome de Cristo. Você pode curvar a cabeça em nome de Jesus. Você pode comer do pão e do vinho que Cristo ordenou que fosse recebido. Mas todo esse tempo, sem fé, você não tem parte nem sorte em Cristo. Sem fé, na medida em que se considere você, o sangue de Cristo foi derramado em vão. Eu desejo inserir meu solene protesto contra as noções modernas que permanecem nesse assunto solene. Eu protesto contra a opinião que muitos agora mantêm, de que qualquer um é salvo por Cristo, excetuando os que creem. Há muita conversa vaga em alguns bairros sobre a paternidade de Deus e o amor de Deus, como se nós que somos chamados evangélicos negássemos essas verdades gloriosas. Nós não as negamos de forma nenhuma. Nós as sustentamos tão fortemente quanto qualquer um. Não damos lugar a nenhum homem nesse assunto.
mas nós negamos completamente que Deus é o Pai espiritual de qualquer um, exceto aqueles que são seus filhos pela fé em Cristo. Nós negamos completamente que os homens têm direito a se confortar no amor de Deus, exceto se eles crerem nele, através de quem esse amor foi manifestado, seu querido Filho. O sangue expiatório do Filho de Deus é a grande exibição do amor de Deus para com os pecadores. O pecador que deseja ser salvo deve lidar pessoalmente com ele que derramou esse sangue. Pela fé pessoal, ele deve se lavar nele. Pela fé pessoal, ele deve beber dele. Pela fé pessoal, ele deve reivindicar todas as suas bênçãos. Sem essa fé, não pode haver salvação. Quem nele crê, livro de João 3, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. E João 1 disse, ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é pela fé. Você saberia que os objetos principais que nós ministros temos em vista em nossas pregações? Nós pregamos que você pode crer. Fé é o que nós desejamos ver produzido em sua alma. Fé é o que, uma vez produzido, desejamos ver crescer. Nos regozijamos em ver você vir regularmente para ouvir o Evangelho. Nos regozijamos em ver uma congregação de adoradores ordenada, bem comportada. Mas fé é o grande resultado, o qual nós desejamos ver em suas almas. Sem fé, nós não podemos nos sentir confortáveis sobre vocês. Sem fé, vocês estão em iminente perigo do inferno. Conforme a sua fé, será a força de seu cristianismo. Conforme o grau de sua fé, será o aumento de sua paz, de sua busca por conhecimento, esperança e a proximidade de sua caminhada com Deus. Você não irá se perguntar que não há nada que nós nos preocupamos tanto como sua fé. Apresse-me em trazer minhas observações a uma conclusão. Eu tentei mostrar 5 coisas e me esforcei a colocá-las diante de você em linguagem clara. Primeiro, eu disse a você que você tem muitos pecados. Segundo, eu disse a você que é de suma importância ter esses pecados purificados. Terceiro, eu disse a você que você não pode purificar seus próprios pecados. Quarto, eu disse a você que o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Quinto, eu disse a você que somente a fé é necessária, mas absolutamente necessária, para dar-lhe qualquer interesse no sangue de Cristo. Eu disse a você o que eu estou firmemente convencido, que é a verdade de Deus. A verdade em que eu desejo viver e morrer. Eu oro a Deus que o Espírito Santo possa aplicar esta verdade em muitas almas. Eu vou encerrar todo esse assunto com 3 palavras de despedida. Nossos anos estão passando rapidamente. A noite vem em que nenhum homem pode trabalhar. Ainda há pouco tempo, e nosso lugar em outro mundo será estabelecido para toda a eternidade. Mas alguns anos e nós estaremos no céu ou no inferno. Certamente este fato deve nos colocar para pensar. Tenham paciência comigo, enquanto eu tento voltar seus pensamentos em uma direção proveitosa. Tenha paciência comigo, enquanto como um amigo e irmão eu tento falar a você sobre a sua alma. Minha primeira palavra de aplicação será uma pergunta. Eu a direciono a todos, em cujas mãos este conhecimento chegar, sem distinção ou exceção. É uma pergunta que diz respeito profundamente a todo homem, mulher e criança no mundo, qualquer que seja a sua categoria ou posição. É esta pergunta que forma o título desse sermão. Onde estão os teus pecados? Lembre-se, eu não pergunto qual a sua religião.
Eu não pergunto a você para onde você vai, ou quem você escuta, ou a que partido você pertence, ou quais são as suas opiniões particulares sobre a igreja. Eu deixo esses assuntos de lado. Eu estou cansado de ver a enorme perda de tempo da qual multidões de pessoas são anualmente culpadas a respeito desse assunto. Eu sou a favor das realidades e substância de Cristo. Eu quero fixar sua atenção nas coisas que parecerão importantes na hora da morte e no último dia. E eu digo ousadamente que uma das primeiras questões que demandam sua atenção é a questão: onde estão os teus pecados? Não estou perguntando o que você pretende ou o que quer dizer, ou espera ou resolve visar em um tempo futuro. Eu deixo tudo isso para crianças e tolos. Amanhã é o dia do diabo, mas hoje é o dia de Deus. E aqui, como na visão de Deus, este mesmo dia, enquanto você está ouvindo esta palavra, eu peço a você que responda a minha questão: onde estão os seus pecados? Ainda estão no teu coração? Estão na tua mente? Estão na tua fala? Eu peço que você marque o que eu vou dizer. Eu digo isto calmamente, deliberadamente e com delicadeza. Eu digo a você que neste momento há apenas 2 lugares em que seus pecados podem estar, e eu desafio a sabedoria do mundo em encontrar um terceiro. Ou seus pecados estão sobre você mesmo, não perdoados, não purificados, não lavados, te afogando diariamente, te manchando, te conduzindo mais perto do inferno, ou então os seus pecados estão sobre Cristo, levados, perdoados, riscados, confessados e purificados pelo sangue precioso de Cristo. Eu sou absolutamente incapaz de ver qualquer terceiro lugar no qual os pecados de um homem podem possivelmente estar. Eu sou absolutamente incapaz de descobrir uma terceira alternativa. Perdoados ou não perdoados, perdoados ou não perdoados, purificados ou não purificados. Isto, de acordo com a Bíblia, é a exata posição dos pecados de todos. Como é isto com você? Onde estão os seus pecados? Eu oro para que você deixe essa questão no seu coração e nunca descanse até que você possa dar a ela uma resposta. Eu suplico que você examine o seu próprio estado para provar a sua própria condição espiritual e encontrar quantos assuntos ficam entre você e Deus. Deixe que o tempo passado baste para banalidades e indecisões sobre a sua alma. Desista disso para sempre. Deixe que o tempo passado baste para uma religião meramente formal, sem objetivo, sem sentido e sem conforto, sem arrependimento genuíno, sem transformação na alma. Deixe-a de lado, deixe-a de lado, deixe-a de lado para sempre. Seja real, seja minucioso, seja sério. Lide com sua alma como um ser razoável. Lide com ela como alguém que sente que interesses eternos estão em jogo. Lide com ela como alguém que mudou de ideia e está determinado a não viver mais em suspense. Resolva isso neste mesmo dia para encontrar uma resposta para a minha pergunta. Onde estão os seus pecados? Eles estão em você? Ou foram lançados sobre Cristo? Minha segunda palavra de aplicação será um convite. Eu direciono a todos os que se sentem incapazes de dar uma resposta satisfatória para esta pergunta. Eu a direciono a todos os que se sentem pecados, perdidos, condenados, inaptos para morrer. Não está pronto para a morte. É este convite que é a glória do Evangelho. Eu te digo,
Venha para Cristo e seja purificado no seu sangue, sem demora. Eu não sei o que você pode ter sido em sua vida passada. Não importa. Você pode ter quebrado todos os mandamentos sob o céu. Você pode ter pecado com alta mão contra a luz e o conhecimento. Você pode ter desprezado os avisos de um pai e as lágrimas de uma mãe. Você pode ter corrido avidamente para cada excesso de tumulto e mergulhado em todo tipo de libertinagem abominável. Você pode ter voltado as costas completamente para Deus. Seu dia, sua casa, seus ministros, sua palavra. Eu digo novamente, não importa. Você sente os seus pecados? Você está farto deles? Você se envergonha deles? Você está cansado deles? Então venha para Deus, assim como você está, e o sangue de Cristo te limpará. Eu vejo que você está hesitando, duvidando e supondo que as notícias não são boas demais para serem verdades. Eu vejo o diabo sussurrando no seu ouvido. Você é muito mau, você é muito ruim para ser salvo. Eu o comando, em nome de Deus, a não dar espaço a tais dúvidas. Eu lembro que Satanás sempre foi um mentiroso. Uma vez ele lhe disse que era muito cedo para a religião, agora ele diz que é muito tarde. Eu lhe digo confiantemente que Jesus Cristo é capaz de salvar completamente todos aqueles que se veem a Deus por ele. Eu lhe digo confiantemente que ele recebeu, purificou e perdoou milhares tão maus quanto a você. Jesus nunca muda, apenas venha a ele e seu sangue o purificará de todo pecado. Eu posso muito bem imaginar que você se sente em perda e não sabe o que fazer. Eu posso muito bem acreditar que você não vê para qual lado se virar, ou qual passo tomar, ou em que maneira seguir meu conselho. Eu o convido a ir e dizer isto ao Senhor Jesus Cristo. Eu o convido a buscar um lugar quieto e solitário e derramar o seu coração diante dele. Diga-lhe que você é um pobre miserável pecador. Diga-lhe que você não sabe como orar, ou o que dizer ou o que fazer, mas diga-lhe que você ouviu algo sobre o seu sangue purificar o homem de todo o pecado, e suplique-o a pensar sobre você e purificar a sua alma. Siga este conselho, e quem sabe, você poderá dizer um dia, o sangue de Cristo verdadeiramente purifica o homem de todo o pecado. Pela última vez, eu ofereço meu convite. Eu estou no bote salva-vidas, ao lado dos destroços aos quais você está se apegando. E eu suplico que você entre. Este dia já é passado, a noite está vindo, as nuvens estão se juntando, as ondas estão subindo, ainda há pouco tempo e os velhos destroços desse mundo irão se despedaçar. Entre no bote salva-vidas, entre e fique seguro. Venha para o sangue de Cristo, lave-se e fique limpo. Venha com todos os seus pecados para Cristo, lance-os nele, ele os suportará, ele os purificará, ele os perdoará. Apenas creia e seja salvo. Minha terceira palavra será uma exortação. Eu a direciono a todos que têm sido ensinados pelo Espírito a sentir os seus pecados e fugiram para a esperança posta diante deles no Evangelho. Eu a direciono a todos os que descobriram a grande verdade que eles são pecadores culpados e se lavaram no sangue de Cristo para ter seus pecados